Nós queremos saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu queria convidar os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, do versículo 11 ao 19. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Amados, esse eu creio que seja um texto bastante conhecido nosso, que narra esse fato de mais um dos milagres que Jesus realizou, dentre tantos. E dentre tantos os milagres que Jesus sempre realiza, nós encontramos um ou outro que alcança muito mais do que o simples milagre que receberam da cura da doença do seu corpo. Eles receberam um milagre da salvação. E me chama muito a atenção que nesses textos a gente sempre encontra o Senhor Jesus dizendo: olha, vai, porque a tua fé te salvou. Mas nesse contexto todo a gente vai encontrar que o Senhor Jesus, o texto vai dizer que Jesus estava de caminho para Jerusalém, e quando ele passa pelo meio de Samaria e da Galiléia, ele entrando em uma aldeia, o texto também diz que sai ao encontro dele 10 leprosos, que ficaram de longe, e eles então clamavam e gritavam. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o que Jesus poderia fazer na vida deles, porque eles já tinham ouvido falar de Jesus, e provavelmente havia aquele burburinho todo. Na época não tinha o WhatsApp, né, para dizer: ó, Jesus está passando aqui, ó, e todo mundo fica sabendo, né? Rapidamente se espalha a notícia, mas a notícia se espalhou, e eles ficaram sabendo que Jesus ia passar exatamente naquele lugar. E o texto vai dizer que eles então chegam e começam a gritar e a dizer: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, mestre, tenha compaixão da gente. E em todo esse texto que eu li, o que me chama a atenção é exatamente no pedido desses leprosos. Quando eles chegam para Jesus e diz: olha, mestre, compadece-te de nós, tenha compaixão de nós. E quando a gente fala de compaixão, a gente precisa ir no mais profundo sentido dessa palavra compaixão.
E aí tem essa curiosidade para que a gente possa descobrir qual é esse significado exato de compaixão. E buscando, a gente encontra o seguinte, que compaixão, vejam bem, amados, é um sentimento típico de seres humanos e se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Esse é compaixão. Mas e ter compaixão? Ter compaixão é ter sensibilidade, é respeitar o sentimento do próximo que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó de sua condição, colocar-se no lugar de outra pessoa e imaginar aquilo pelo que ela está passando e principalmente agir para ajudar. E a gente então começa a imaginar que Jesus, ele, além de saber o que é compaixão, ele passa a ter compaixão pela vida daqueles 10 leprosos. Jesus olha para eles e então entende de que havia uma necessidade de tratar da vida daqueles leprosos. Jesus então se coloca no lugar deles e tem a piedade. Jesus tem dó de olhar para aqueles leprosos e sentir compaixão. E Jesus então age diante daquilo. Compaixão. Talvez isso esteja faltando na vida de muita gente. Às vezes falta em mim compaixão pela vida de alguém. Hoje, pela manhã, parou um rapaz de bicicleta. Ele estava com alguns alimentos na sua bicicleta. Estava eu e Luciana. E ele parou assim na esquina, eu parada. A Luciana estava meio assustada de uma cena que aconteceu. E ele virou para mim assim: ô pastor, a paz do Senhor. Virou para a Luciana: pastora, a paz do Senhor. Eu olhei para ele assim, eu falei: pô, vestido de pastor eu não estava. Quem me viu hoje de manhã estava com a camisa, né, toda vermelha, calça jeans. Se a gente for olhar pelo estereótipo, não tinha figura nenhuma de pastor. A Luciana, né, também, se olhar, não tinha aquela figura da pastora. E ele veio e falou assim: eu estou aqui rodando, já vim de Areia Branca, vim não sei aonde, e eu estava com essa cesta básica aqui que eu ganhei, e eu estou querendo vender essa cesta básica porque eu preciso de um dinheiro para poder comprar um gás para minha casa que eu não tenho. Eu até ofereço ao senhor essa cesta básica aqui se o senhor não quer comprar. E aquilo mexeu com o meu coração. Eu falei assim: olha, realmente eu não tinha um trocado no bolso, não tinha nada no bolso, nada. Eu falei: ó, só aguardar um instantinho, eu tenho uns trocadinhos lá no carro, eu pego. Não, tudo bem, sem problema. E fui lá, o carro estava distante, fui lá, peguei o trocado, e ele lá esperando: ó, não é muito não, mas isso aqui talvez vá lhe ajudar. Oh, muito obrigado. E ele feliz da vida, e foi. Eu poderia muito bem despachá-lo ali mesmo: ó, não tem nada não, vai embora. Mas aquilo me comoveu, o fato dele estar vendendo uma cesta básica para poder angariar um dinheiro. Isso se ele estivesse falando a verdade. Mas eu acreditei na sinceridade do coração dele. Jesus olhou para aqueles leprosos e teve a compaixão deles. E o que me faz pensar nesse momento de compaixão, nesse momento que o Senhor se compadece, a gente chega à conclusão de que, diante desse título que a gente pode dizer que, ó, Jesus, ele se compadece. E isso traz para nós como exemplo tanto dos leprosos que a gente vai ver, quanto essa atitude de Jesus. E Jesus, ele vai se compadecer daqueles que estão sofrendo ou daqueles que sofrem. E a gente observa nesse texto que nós lemos, tanto já no versículo 12 e 13, ele vai falar sobre esse encontro que Jesus tem com esses leprosos, e que eles estavam de longe, e eles estavam pedindo a ajuda, eles estavam pedindo um socorro, era um grito de socorro, talvez fosse a última esperança deles de encontrar-se com Jesus.
Era um momento único, era um momento mágico na vida deles, de clamar e dizer: Jesus, compadece-te de mim. Talvez você tenha um único momento, você tem que agarrar esse momento e dizer: Senhor, compadece-te de mim. Quantas vezes você já orou assim? Pedindo ao Senhor que a compaixão dele haja na sua vida. Quantas vezes você se colocou diante dele, de ir ao encontro dele, como esses leprosos fizeram? Eles foram ao encontro de Jesus, eles viram Jesus passando, eles gritaram e eles disseram: compadece-te de nós. Ele não precisou dizer mais nada. Jesus, ao olhar a cena, ao olhar para aqueles leprosos, Jesus já entendeu tudo. Jesus já percebeu de que havia uma necessidade dele agir. Jesus precisava agir diante daquele pedido. E Jesus então, ele se compadece desses que estão sofrendo. E eles eram aqueles que estavam à margem da sociedade, à margem da cidade, eram marginalizados, eram excluídos. Eram aqueles que não tinham o olhar de ninguém, não tinham o cuidado de ninguém. Todos fugiam deles, porque tinham medo de contaminar-se com a lepra. Estavam excluídos, mas Jesus se compadece daqueles que estão sofrendo. Guarde isso. Jesus se compadece daqueles que sofrem. Um outro fator que nos chama a atenção, não só o fato de Jesus se compadecer daqueles que estão sofrendo, Jesus também se compadece daqueles que são obedientes, daqueles que ouvem a sua voz e fazem exatamente aquilo que o Senhor manda. Você tem sido obediente ao Senhor? Aqueles leprosos fizeram uma petição ao Senhor, fizeram um pedido a Ele: Jesus, compadece de nós, olha para a gente, olha o nosso estado, olha a nossa vida, a nossa saúde, olha o nosso corpo, olha só, nós estamos aqui completamente excluídos de tudo, de todos, nós não podemos entrar na cidade, nós não podemos ir para a nossa família, nós não podemos trabalhar, nós estamos completamente excluídos de tudo, de todos, como se eu fosse um morto ambulante. Jesus se compadece daqueles que sofrem, e Jesus se compadece daqueles que são obedientes. E qual foi a ordem de Jesus? Jesus então, quando o texto vai dizer que lá no versículo 14, quando o Senhor Jesus diz: olha, ao vê-los, disse-lhe Jesus, vejam bem, é uma ordem do Senhor, ide, ou seja, vão e vocês devem mostrar-vos aos sacerdotes. Essa foi a ordem de Jesus. Às vezes nós estamos esperando de Jesus outras palavras. A gente está esperando de Jesus: olha, você está curado, você vai embora que está tudo resolvido, os seus problemas. Mas Jesus deu uma ordem completamente diferente, talvez daquilo que eles estivessem esperando. Ou aqueles que estavam com Jesus também pudessem imaginar: olha, agora o Senhor vai trazer uma palavra, o Senhor vai dizer: olha, estão curados agora em nome de Jesus e está tudo bem. Mas Jesus diz o seguinte: olha, vocês, os 10, vão lá diante dos sacerdotes. Vão. Eles foram o quê? Desobedientes? Foram o quê? Obedientes, não foram? O texto vai dizer então que aconteceu que indo, ou seja, eles obedeceram à voz do Senhor, aconteceu que indo eles, foi o quê? Foi o que, irmãos? Curados. Jesus se compadece daqueles que são obedientes. Talvez o Senhor Jesus estivesse provando a eles, provando a fé deles, provando se realmente eles estavam crendo que Jesus pudesse mudar a história e a situação da vida deles. E eles foram em obediência à palavra do Senhor, porque muito do cenário que ali estava não correspondia com essa fala de Jesus,
Como pode eu, o leproso, sair daqui e ir ao encontro de um sacerdote? Não tem cabimento. Mas eles não questionaram, eles não perguntaram o porquê, eles não disseram para Jesus: olha, nós não podemos ir até aonde está o sacerdote. Eles obedeceram, eles foram obedientes. E pelo ato dessa obediência deles, pelo fato deles terem ouvido a ordem de Jesus e terem obedecido àquela fala do Senhor, eles foram curados. Será que dá para imaginar a tamanha alegria deles? Você consegue imaginar? Essa semana, a Luciana me mandou uma foto de uma criança, de um bebê de 8 meses. Semana passada, a foto de um bebê de 8 meses, que está com um câncer raro, acho que no estômago, no intestino, 8 meses. Descobriu por um acaso. E os médicos muito receosos de fazer a cirurgia, porque sabia que a qualquer instante aquele bebê poderia morrer. E muitos oraram por ele. Os pais são evangélicos e oraram, clamaram. Muita gente orou por ele. E quando fez a cirurgia, eles tiraram tudo que tinham que tirar e os médicos ficaram completamente admirados de como foi a recuperação daquele bebê, de como a coisa aconteceu. Os médicos não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo com aquele bebê. E eu me emocionei com o fato, com a história daquele bebê. E eu fico a imaginar de como os pais estão ao receber essa notícia de que está muito além da expectativa do que os médicos disseram. Eu posso imaginar que a alegria desses leprosos, aqui não diz se era homem ou se era mulher, diz que eram 10 leprosos, e eu posso imaginar tamanho alegria daqueles que foram curados de uma doença incurável, de algo que não tinha remédio, não tinha cura, e de repente eles agora estão livres daquele mal, não existe mais a doença no seu corpo, e eles ficaram radiantes, alegres, porque receberam a cura. Jesus se compadece daqueles que são obedientes. Mais ainda, amados, o Senhor também é aquele que se compadece dos que são gratos a Ele. O Senhor se compadece daqueles que são gratos a Ele. E aí, de repente, já no meio do caminho em que aqueles 10 foram curados, o que acontece? Quantos voltaram para agradecer? Somente um voltou para agradecer. Mas por quê? E o Senhor Jesus, então, fazendo, como se ele tivesse admirado, e Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer, e ele então olha para aquele voltando, dando glórias a Deus, agradecendo ao Senhor, e o texto vai dizer que ele se ajoelha aos pés do Senhor, ele agradece ao Senhor, ele rende louvores ao Senhor, porque ele entendeu de que houve um milagre na vida dele, ele entendeu de que foi o Senhor Jesus quem realizou o milagre na vida dele, não foi ninguém mais a não ser Jesus, e ele então volta para agradecer ao Senhor. Amados, essa é a estatística, poucos voltam para agradecer a Deus, poucos vão voltar para dar glórias a Deus por aquilo que Deus realizou na vida dele. E eu acredito que você já tenha tido essa experiência de alguém chegar para você e falar: poxa, lá na sua igreja, ora por mim, ora por isso, aquilo, e aí nós oramos, a igreja ora, e aí depois a pessoa nem te agradecer, ela agradece. A gente é indiferente, mas eu quero que você tenha um coração grato com Deus. O meu desejo é que você entenda de que quem realiza o milagre na sua vida é Deus. Eu entendo que o seu coração tem que ser grato a Deus. Jesus se compadeceu dele porque ele teve um coração grato a ele. E amados, acontece algo extraordinário
nessa volta desse leproso, nessa ida dele até o Senhor Jesus, de quando ele demonstra a sua gratidão ao Senhor, a gente vai entender também que o Senhor, ele se compadece e salva aqueles que têm um coração sincero, aqueles que são verdadeiros adoradores ao Senhor. Dos 10, quem recebeu o prêmio maior? Foi aquele que voltou, aquele que agradeceu, aquele que tinha um coração sincero, aquele que estava voltado para adorar a Deus. Esse recebeu o prêmio maior. O Senhor então olha para ele, quando ele diz lá no versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te, porque ele estava prostrado, adorando ao Senhor, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Talvez essa seja uma das maiores compaixões que Jesus tem por nós, porque nós somos tão pecadores, nós erramos. E quando eu disse aqui que esse texto, ele traz 2 exemplos grandiosos para nós. Um, porque eu aprendi com esses leprosos, e mais ainda com aquele que voltou, de que eu preciso ser obediente ao Senhor, eu preciso ser grato a Ele, eu preciso voltar e adorar ao Senhor. Eu aprendi isso com eles, e eu aprendi com o Senhor Jesus que eu preciso ter também o meu olhar para com aquele que está sofrendo, o meu olhar para aquele que precisa de uma ajuda, de um amparo. Eu preciso exercitar como o Senhor Jesus também exercitou. Eu não tenho o poder de dizer para ele: olha, perdoados estão os teus pecados, ou vai porque a tua fé te salvou. Não, isso cabe ao Senhor, mas eu tenho aprendido com o Senhor que eu preciso ter compaixão. Sabe por quê? Porque eu aprendi também que compaixão é um sentimento típico de seres humanos, e ele se caracteriza pela piedade, pela empatia em relação à tristeza alheia. Por mais difícil que seja a sua vida, a minha, a nossa, por mais dolorosa que seja a nossa caminhada, mas existem pessoas que estão vivendo 10 vezes pior do que você. Tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. E às vezes, num momento como esse, é hora da gente agir com a piedade, com dó, de se colocar no lugar do outro, sabendo que você e eu, nós podemos fazer algo por aquela pessoa. Nem que seja você orar, nem que seja isso. Nem que você ore a Deus e diga: Deus, me mostra agora o que eu preciso fazer, como que eu posso ajudar essa pessoa. Esses dias entrou uma senhora desesperada lá no Procon, querendo resolver um problema, e mandaram ela ir em diversos lugares, e ela foi, e ninguém estava dando a devida atenção àquela mulher. E ela entra lá no Procon desesperada, querendo resolver um problema de PIS. Veja bem, Procon com PIS tem a ver? Nada a ver. Eu quero receber o meu PIS, é aqui que eu recebo? Não. E aí eu falei assim: senhora, senta aqui, eu vou embora, e eu não quero saber, e eu vou me matar, vou me atirar debaixo de um carro, e eu não quero mais saber, porque minha vida está uma loucura, eu perdi meu filho, e eu não sei mais o que fazer. Senhora, calma, senta aqui. Ela queria ser ouvida. Senta aqui, senhora, calma, vamos lá, eu preciso entender qual é o seu problema. A senhora não sabe nem explicar o seu problema ainda. Como eu posso lhe ajudar se a senhora não sabe ainda explicar o seu problema?
E aí, com muita calma, ela respirou e ela foi falando, e a coisa foi se caminhando, e eu direcionei a ela onde que ela deveria resolver o problema dela. E ela saiu de lá já uma outra pessoa. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro, porque tem situações, tem coisas na nossa vida que a gente não sabe resolver. Por mais inteligente que você seja, você não sabe tudo na vida. Então tem situações que você não sabe como resolver, e aí você chega em um determinado lugar e você não sabe nem falar o que você quer. E aí é o momento da gente, opa, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu estou dando aqui um exemplo muito simples. Eu dei o exemplo do rapaz que estava querendo vender a bolsa de alimento por uns trocados qualquer. E existem tantos outros exemplos que talvez você possa compartilhar comigo daquilo que a gente pode se colocar no lugar do outro. Eu tenho certeza que Jesus se colocou no lugar daqueles leprosos. Jesus olhou para eles e imaginou de como a vida deles era miserável, de como a vida deles era uma vida de tristeza, de exclusão. Jesus olhou para aqueles leprosos e disse, olha, Jesus podia dizer isso e podia fazer isso. Jesus olhou para ele e falou assim, eu posso mudar a vida de vocês, com alguns detalhezinhos. Eu estou me compadecendo com o sofrimento de vocês, mas vocês precisam ser obedientes, vocês precisam ter um coração grato, você precisa voltar para agradecer, e eu vou me compadecer muito mais. É assim que Jesus age na nossa vida. E Jesus hoje veio nos ensinar isso, de que você e eu, nós podemos ser e ter essa compaixão, ter um olhar para com o próximo. Talvez hoje a gente esteja vivendo muito isso por conta de tragédia que tem acontecido. E se a gente reparar, todos os anos a gente se depara com uma tragédia, seja em qual for o estado. Alguns dias atrás a gente se deparou com tragédia na Bahia, hoje veio o Rio de Janeiro. Qual será a próxima cidade? Alguns anos foi em Brumadinho, Minas. E a gente encontra diversas situações em que a gente pode se compadecer, mas é interessante que no finalzinho, quando se diz de ter compaixão, é aquilo que está de algo, principalmente a ação toda, é a gente poder agir para ajudar alguém. Eu tenho certeza, amados, que quando assim a gente faz, o Senhor, Ele olha para a gente, Ele passa a ter um coração grato por aquilo que a gente está fazendo, por aquilo que eu pude fazer para ajudar alguém. Mais do que isso, não é só ajudar, mas que a palavra do Senhor ela seja viva e eficaz na vida daquela pessoa. O nosso prêmio maior não é simplesmente matar a fome de alguém, ou dar um trocado, ou ajudar em alguma informação, ou alguma situação, não. A nossa maior satisfação é saber que o Senhor Jesus adentrou o coração daquela pessoa e Ele resgatou ela de todo o mal e salvou, deu a ela a salvação em Cristo Jesus. Sinta-se desafiado. Sinta-se desafiado a ter essa compaixão por almas que estão aí, precisando e carecendo de ouvir a palavra do Senhor. Faça esse desafio com você. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero poder exercitar essa compaixão que está dentro do meu coração, porque ela às vezes está até adormecida aí, dentro do teu coração, e a gente ainda não sabe. E aí é a hora da gente aflorar isso e dizer, Senhor, eu exerci essa compaixão porque eu aprendi contigo. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a exercermos essa compaixão e que tudo isso venha redundar em glória para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe.